dia, como é que estão? Deixa eu arrumar aqui, gente. Quinta-feira, né? Bom, já encerrando a primeira semana pós-férias, né? Nós trabalhamos na aula anterior. A Revolução de 30 significa que até a aula anterior estávamos aí em Brasil. Agora, o conteúdo vai para a história geral. Então aqui, depois de 30, nós teremos uma mudança, por isso que é até chamada Revolução de 30, que nós questionamos o nome, mas é o período Vargas, dividido em 3 grandes momentos aí. O governo revolucionário ou provisório, depois o governo constitucional e o Estado Novo. Só que ao invés de fazer essa linha do tempo nesse momento, Vargas vai ser jogado lá para frente, tá bom? O que nós vamos ver é o que é que estava acontecendo no mundo enquanto no Brasil acontecia aqui o movimento de 30 e esse período. Então nós vamos para a história geral. A aula é a 42, página 16 do texto que você deve ler, e a página 321, que é a aula 42, que é o resumo que nós vamos seguir. Então você vai perceber que é uma introdução à Segunda Guerra Mundial, com um destaque aqui para a Revolução ou para a Guerra Civil Espanhola. Aí depois entramos de vez na Segunda Guerra, com 2 aulas aí. Então vai fazer a complementação daquelas aulas que nós tínhamos visto lá de nascimento do fascismo e do nazismo. Parece que é meio que tortuoso, mas não é. Eles estão seguindo uma história cronológica integrada, Brasil e geral, tá? Pegando o mesmo período em cada lugar diferente. Por isso que não estamos em Vargas agora. Beleza? Beleza. Bom, ele começa aí fazendo um questionamento, né? Na verdade uma constatação de que a Segunda Guerra ela é considerada como uma continuidade da Primeira Guerra. Ou seja, aqueles conflitos que provocaram a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, que é chamada, eles não foram devidamente corrigidos ou superados com a guerra. Muitos permaneceram e receberam outros ingredientes. Então, aquela ideia de que a humanidade iria aprender, né, com o que aconteceu na Primeira Guerra, as armas, o número de mortos e tudo aquilo que ela significou e ainda significa, não foi bem assim, né? Porque em pouco tempo tivemos outra, a Segunda Guerra. Para muitos, então, uma sequência, uma continuação. Para outros, 2 guerras. Nós trabalhamos com 2 guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra, mas a segunda traz aí ingredientes da primeira. Vamos ver alguns exemplos? Estão nesses 2 primeiros itens do seu texto, mas vamos pensar assim, nesses antecedentes ligados à Primeira Guerra Mundial. O principal, Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele cobrou, né, quer dizer, ele considerou a Alemanha culpada pela guerra, cobrou financeiramente, a Alemanha teve que indenizar os vencedores, ela perdeu territórios, a Alemanha teve limitações no seu crescimento, inclusive no crescimento militar, bélico, foi impedida de ter um exército digno do nome de exército, né? Exército, marinha, aeronáutica, etc. Além de que humilhou, né? A Alemanha perdeu a guerra e ainda ficou humilhada pelo tratado. Portanto, isso ficou engasgado lá. E quando o Hitler assume
o poder na Alemanha, o que ele vai fazer? Ele vai começar a desrespeitar o Tratado de Versalhes. Quer dizer, inclusive, que ele é um dos grandes responsáveis para a Alemanha estar onde estava. Tendo razão ou não da Alemanha estar onde está por causa do tratado, o tratado foi assinado. Devia ser cumprido. E a Alemanha não está cumprindo. Inclusive na parte referente aos armamentos. Bom, o que é a Inglaterra, o que é a França, o que os Estados Unidos, o que os outros países que assinaram o tratado vão fazer então? Vão deixar? Ou vão reagir de alguma forma? Veja então que a tensão permanece. Também daí vem um sentimento de revanchismo, agora alemão, e um sentimento de nacionalismo, nós contra o mundo. Outra coisa que continua com relação à Primeira Guerra vai ser o imperialismo. As nações ainda continuam em disputa por colônias, por áreas de interesse econômico, militar e etc. Tá? E calcula que nós estamos vivendo aquele período dos anos 20, chegamos em 29, então aquela crise de 29, que vai atingir o mundo todo, ela vai fazer com que esses países agora acirrem essa disputa, porque eles estão, inclusive, debilitados economicamente. Então temos essa tensão que ainda vai colocar de um lado a Alemanha como país emergente, né? Na verdade chamamos de capitalismo tardio, tanto a Alemanha quanto a Itália, inclusive também com o Japão. E do outro lado a França, a Inglaterra e tal. As disputas econômicas então se acirram, sobretudo a partir da crise de 1929. Outro fator que já acontecia lá e que continuou, que foi a política armamentista. Então aquela valorização da guerra que nós vimos na Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, tinha aquela ideia de que a guerra em si era uma forma justa e correta de expandir e tal, ela ainda não desapareceu, apesar dos horrores da Primeira Guerra. Então os países continuam se armando, até porque essa produção de armas é um negócio, né? Gera riqueza e dividendos econômicos ao Estado, tá bom? Então temos ainda a política armamentista. Tudo ligado à Primeira Guerra. Fora da Primeira Guerra, o que mais nós temos? Nós temos a ascensão do nazifascismo. Então nós tínhamos, no final da Primeira Guerra Mundial, os países capitalistas, liberais. Tínhamos a União Soviética, quer dizer, a Rússia, que fez a Revolução, virou um país socialista, portanto, em pouco tempo era lá a União Soviética. A crise de 29 fez o capitalismo liberal praticamente afundar e nós tivemos aí um capitalismo com Estado forte. Lembra do New Deal, do keynesianismo? Quer dizer, continua capitalista, mas o Estado vai interferir na economia, vai interferir até nas questões sociais, com leis trabalhistas e tudo mais. Isso que aconteceu nos Estados Unidos vai ser praticamente exportado para o mundo inteiro. O Estado passa a ser mais forte e passa a intervir. Então você tem então nesse caso, uma direita, que é o capitalismo, só que não mais liberal. A esquerda, que é a União Soviética, com a proposta comunista ou socialista. E agora, a direita. Vamos chamar de direita, não é aquela? Então aqui nós chamamos de extrema direita, que é o nazifascismo, que aparece com o nacionalismo. Então Hitler vai aproveitar isso, esse momento, é o momento certo, né, de fazer isso, exacerbado. E não vou colocar aqui as outras características, você sabe,
você conhece as outras características. Então, a ascensão do nazifascismo, e de cara ele vai contra o Tratado de Versalhes, como eu já falei. Outro conceito do nazifascismo, além do nacionalismo, o combate ao Tratado de Versalhes e tal, é a ideia de que a Alemanha só pode crescer se ela conquistar mais território. Bom, lembra o imperialismo, né? Mas o quê? Então a Alemanha vai tentar conquistar o que ela chama de espaço vital, aquilo que ela necessita para continuar se desenvolvendo e crescendo, e que ela julga que já é dela. Ela vai principalmente atrás daquelas áreas que ela perdeu com o Tratado de Versalhes lá na Primeira Guerra Mundial. Tanto que ela se volta de cara para a Áustria. Depois vai atrás da Tchecoslováquia, da Polônia e etc. Espaço vital. O Japão tinha uma ideologia semelhante a essa do espaço vital alemão. Tá? O Japão queria construir o seu espaço de coprosperidade lá na Ásia. O espaço dele, obviamente. Tá? Então, as peças estão dadas, está aí. Faltava alguma coisa para esse conflito de fato ocorrer. Mas ele já estava em andamento. Tá? O que tem meu segundo destaque aqui? Óbvio que alguma daquelas políticas, como por exemplo militarismo, continua, expansionismo tem tudo a ver com a questão do imperialismo. Então, quase que os blocos, os grupos, as alianças estão se refazendo. Tá? Bom, dentro desse contexto, você vai ter aí para alguns, um ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Um momento em que os alemães, sobretudo os alemães,